Bom, meu nome é Rodrigo Medeiros, eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu tinha 9 anos de idade e eu era vizinho do Leonardo Vieira, que já era meu amigo, e no outro prédio morava o Romero Cavalcante, né, o Jacaré. Treinei por, uns 2, 3 meses, mas eu não era muito bom e parei. Fiquei sem treinar por muitos anos. Quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu comecei a fazer taekwondo. Parei, comecei a fazer kickboxing já aos 16 anos. Nessa época, todos os meus amigos da rua estavam fazendo jiu-jitsu. Eu era o único que fazia kickboxing. E o meu primo começou a fazer jiu-jitsu, meu primo era um pouco mais velho que eu. Aí ele falou assim, pô, comprido, vamos lá na academia, você fica como meu parceiro, você fica fazendo, a gente faz posição junto e tal, você me ajuda lá. Eu tava meio resistente ainda, né? Falando, não, o negócio é kickboxing, dá chute e tal. No primeiro mês eu fiz os dois, eu ia no kickboxing de tarde e no jiu-jitsu de noite. No segundo mês eu ia no jiu-jitsu de tarde e no jiu-jitsu de noite. E nessa época era master, a academia era master, né? Logo depois que eu comecei a treinar, a Aliança foi criada. Nessa época o Léo já era faixa roxa. Metade dos meus amigos da rua treinavam ali na Aliança, na master. E metade dos meus amigos treinavam no bolão. A gente tinha essa rivalidade, obviamente, saudável, porque a gente era amigo há muito tempo. Hoje em dia, inclusive, o Marcelo Cazuza, que é um faixa preta do bolão, que é meu amigo desde que eu tenho 9 anos de idade, dá aula na minha academia. Estou morando em Chicago, dou aula em Chicago. O Marcelo foi para Chicago tem um pouco mais de um ano. E, porra, a melhor coisa que eu fiz foi convidar o Marcelo, foi ter o Marcelo lá comigo, que ele é um excelente professor. Então, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, eu era muito magrelo e eu era alto. Pra minha geração eu era alto. Hoje em dia, pô, os moleques tão alto pra caramba, né? Você vê um Braulio Estima, o próprio Roger, que são 5 anos mais novos do que eu, talvez, que naquela época parecia muita coisa, agora não é nada. Mas eles já são bem mais altos, assim, e hoje a gente vê o pessoal peso pesado é uma galera bem alta. Um dos meus professores, o Magrão, o Fernando Gurgel, o apelido dele era Magrão, aí ele começou a me chamar de Magrão, aí me chamava meio de Magrinho, não sei o que, aí alguém virou lá e falou, pô, esse moleque é um comprido, todo desengonçado, aí ficou comprido. Eu trabalhei para chegar no Chile, mas eu tive muita sorte, cara, porque eu treinava num lugar que eu tava sempre com, porra, Jamelão, Tererê, Roberto Traven, Léo Vieira, Felipe Costa, depois Eduardo Teles, Demian Maia, sabe, era tanta gente boa. Conheço o Demian era faixa azul, acho que o Demian já chegou lá no Fábio do faixa azul, mas eu treino com o Demian desde 98, 99, 98, 97, alguma coisa assim. Então, porra, ainda teve Caio Terra, Igor Silva, cara, foi tanta gente, pô, falar nome é fogo, que a gente sempre esquece. Mas eu treinei com tanta gente boa, e essa academia era uma quadra da minha casa, aqui, ó. Eu tô a 2 quadras da minha casa, aqui na academia do Felipe, na Brazilian Black Belt, na Visconde de Pirajá. Eu moro na Presidente de Moraes, então era um quarteirão, eu chegava ali onde era a academia. Então eu podia ir, era garoto, trabalhava, treinava de todo dia, de tarde e de noite. Na verdade, eu nunca trabalhei na minha vida com nada sem ser jiu-jitsu. Eu nunca tive um emprego sem ser jiu-jitsu. Quando eu entrei na faculdade de Educação Física para me aperfeiçoar como professor de jiu-jitsu. E eu acho que foi excelente, porque me deu, mesmo eu não tendo sido o melhor aluno, eu estava dando aula ali pedindo a ajuda do Ítalo, porque ele sim foi um bom aluno de Educação Física, melhorando muito como professor. Quando eu era faixa roxa, eu fui dar aula lá na Tijuca, na Universidade Veiga de Almeida. Foi uma época que eu dei uma caidinha como atleta, mas eu comecei a dar aula, eu melhorei muito como professor. E eu dei uma caída inicial, porque eu comecei a treinar menos, mas logo depois eu melhorei muito tecnicamente, porque eu comecei a entender o que eu fazia. Então, é um aluno, você simplesmente faz alguma coisa quando você está treinando. Quando você é um professor, você tem que entender exatamente o que você está fazendo, o que acontece quando você faz esse ou aquele movimento. E essa foi a primeira fase assim, que eu me desenvolvi, não só como atleta, mas
como professor, que é óbvio, eu comecei a dar aula. Eu tinha uma aula, eu lembro de um professor que eu tinha chamado Valmir. Infelizmente ele faleceu, mas eu lembro dele, ele era professor de atletismo, né? Dava aula de negócio de corrida e tal. Aí o aquecimento dele era aquele negócio skipping, dribbling, que são movimentos, fases da corrida. Ele falava, ó, você tem que fazer, você não vai fazer flexão para correr, você não está em campeonato de flexão, você tem que aquecer o músculo que você vai usar, os movimentos que você vai usar. E eu aprendi a vida inteira, até aquele momento, né, que o aquecimento do jiu-jitsu era corrida, abdominal, pulava, não sei o quê. E naquele momento, pô, meio que deu um clique que talvez eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Não criticando, porque tem várias pessoas que eu considero excelentes professores que fazem desse jeito, é uma forma de aquecer. Mas eu achava que o meu trabalho não era fazer os meus alunos terem um condicionamento físico bom, era fazer eles terem uma técnica boa. Então seria melhor para eles se eu passasse mais tempo mostrando técnica e menos tempo fazendo exercício, o que eu não era bom mesmo.